Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Mistérios de Umbanda. Hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre como os nossos mentores nos escolhem. Por que algumas pessoas trabalham com Maria Padilha, algumas trabalham com Maria Mulambo, alguns são protegidos de Zé Pilintra, outros com Pai Cipriano. Por quê? Você sabe qual que é o seu mentor? Sabe por que ele te escolheu? Então assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que ele vai enriquecer bastante o seu conteúdo, tá bom? Aproveita, se inscreve, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Pois bem, pessoal, quando a gente fala de mentores, esse assunto chama muito a atenção de todo mundo. Eu sei que você que está me vendo adora conhecer a história do seu mentor, ou quer conhecer quem é o seu mentor, ou quais são os seus mentores. Já tem um vídeo aqui no canal sobre conhecer os seus mentores, eu vou deixar aqui no card, então depois que terminar esse vídeo passa lá que tá bem bacana. Pessoal, com relação aos mentores espirituais, é um processo muito complicado, eu já falei isso no outro vídeo, então eu não vou ficar repetindo esse processo. Hoje o que eu quero falar para vocês basicamente é por que certos mentores te acompanham e não outros. Dentro da Umbanda, a gente vive um momento hoje onde alguns mentores eles são mais cool do que outros. Né? O que é esses mentores que são mais cool? Gente, hoje em dia tá na moda você trabalhar com Maria Mulambo, com Maria Padilha, com Maria Quitéria, né? Todo mundo é médium de seu tranca-ruas, todo mundo é protegido por Zé Pilintra, né? Salve a força de cada um desses seres maravilhosos. Porém, a gente esquece que a Umbanda ela é um universo muito rico, existem milhares de linhas, tá? E essas linhas, elas possuem mistérios muito próprios e particulares, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado por esse viés de confirmação. Por isso que é muito perigoso a gente querer saber o nome do guia antes de se desenvolver. Por quê? Gente, é a mesma coisa de você querer saber como é que uma casa vai ficar. Você pode ter uma noção, mas ela vai ser diferente. Na prática, as coisas são diferentes. Então, tem todo um processo ali dentro do desenvolvimento mediúnico até você descobrir de fato quem é o seu mentor espiritual. Tá? Se você apressa isso, essa informação pode até ser verídica, mas ela vai perder a profundidade. Ah, eu sou médium de 7 saias. Ah, que bom. E vai viver sua vida. Não, agora quando eu descubro isso dentro do meu autodesenvolvimento, do meu autoconhecimento, essa informação ela vem muito mais palatável, essa informação ela vem de maneira muito mais intensa e ressoa muito mais no meu íntimo. Tá? Gente, descobrir o nome de um mentor é uma coisa que deve ser comemorada, que não pode ser assim, se tornar banal, corriqueiro, cotidiano. Por mais que todos nós tenhamos mentores, né, isso não é o mais importante. O mentor é desprovido de ego. O mentor, você pode chamar ele de João, Pedro, José, Maria, Antônio, não importa. Importa que ele vai estar cumprindo o papel dele se você melhorar enquanto indivíduo, se você evoluir e cumprir sua missão. Porque a missão dele é ajudar você a cumprir sua missão. Pelo menos a missão dele com você, tá bom? Então vamos continuar esse assunto aí que é bem legal. Beleza, Gilberto, já entendi esse processo, mas como é que acontece esse processo assim? Quando eu nasci, Deus falou, olha, João, você vai ser protegido pelo Zé Pilintra. Maria, seu mentor, vai ser a avó Joana. Romeu, o seu mentor vai ser o pai Joaquim de Angola. Não é assim, não é arbitrário. Tudo no universo é perfeito. Tudo no universo funciona abaixo as leis divinas. Lembre que uma das definições de Umbanda é leis divinas. Então a Umbanda, né, ela vai trabalhar dentro desse mesmo princípio. Da mesma forma que eu já falei com vocês que o orixá pai e mãe de cabeça está vinculado ao seu processo de vida, à sua missão kármica e dármica, né, no mundo, os seus guias também. Os guias espirituais de uma pessoa estão muito associados à natureza da missão dele no mundo. Já tem um vídeo aqui no canal também sobre o seu propósito de vida, tá? Então tudo dentro da Umbanda, dentro do teu desenvolvimento mediúnico, vai acompanhar essa mesma premissa do que você precisa evoluir, viver e fazer.
esses três elementos, né? O que eu preciso trabalhar em mim, ou seja, o que eu preciso evoluir, o que eu preciso fazer, né? Isso é muito importante. E as ações que eu preciso ter no mundo, essas missões que eu tenho no mundo, é onde os mentores vão estar associados. Existe toda uma mecânica que a minha mente, eu acho que a mente humana não consegue analisar. Mas só para vocês entenderem, existe um grupo espiritual que é conhecido como engenheiros siderais, que é composto pelos top dos top dos top. Os espíritos mais evoluídos do nosso planeta, tá? Do nosso orbe, do nosso sistema, que interagem com os espíritos mais evoluídos da nossa galáxia, que interagem com os espíritos mais evoluídos do nosso universo, tá? Então é quase como se fosse assim uma multinacional cheio de gerências, uma superior à outra, e que interagem por um bem comum. Então, o nosso mentor individual, ele tem mentores, ele tem espíritos superiores acima deles, esses espíritos têm gente acima deles. Então, assim, é toda uma... E a gente tá cá na base, tá? Por mais evoluídos que sejamos, se estamos na crosta, é porque a gente tá aqui na base para evoluir e crescer. Senão a gente estaria no plano espiritual, isso é evidente. Estamos aqui porque somos espíritos imperfeitos. O planeta Gaia, o planeta Terra, é um mundo de expiação, é um planeta escola. Tá? Então, se nós estamos aqui é porque nós estamos aprendendo, tá? E, Gilberto, eu vou ficar aqui quanto tempo? Olha, você só sai da escola quando você aprende, então você vai ficar repetindo de ano aí, né? Ou seja, reencarnando até aprender. Então, a premissa é essa. E aí, vamos imaginar, por exemplo, que eu seja um espírito que preciso trabalhar em mim. Vamos pensar aqui... Estou pegando exemplos aleatórios só para vocês me entenderem. E eu vou, assim, citar algumas entidades que não necessariamente todo mundo que trabalha com elas precisa trabalhar isso. Isso é o autodesenvolvimento, o autoconhecimento que vai definir. É só para ficar claro isso na sua cabeça. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho alguma dificuldade em lidar com opiniões contrárias à minha. Então eu sou uma pessoa e um dos meus vícios de caráter é não conseguir ouvir nada contrário. Eu quero que tudo seja maravilhoso, uma crítica, um olhar torto para mim é o fim do mundo. Aí o Preto Velho São Pai Benedito. Preto Velho Pai Benedito é um espírito que vai poder me ajudar nesse processo. Na vida passada... como é que eu posso falar? Na vida passada, Uma hora depois... Pessoal, voltei, tive um probleminha aqui no celular, mas já resolvi, vamos continuar aí a nossa linha de raciocínio. Vamos imaginar que na minha última vida, a gente estava falando sobre o Pai Benedito enquanto mentor. E aí, esse espírito tem essa capacidade, né, de me auxiliar nesse processo e tudo mais. E em algum momento, em alguma etapa das minhas vidas passadas, ele foi meu pai. Ou eu tive algum tipo de relacionamento com ele. E aí o nosso vínculo de sentimento daquela vida, somada ao fato de ele ter uma capacidade de mentorar e de me auxiliar, traz uma aproximação e ele se torna meu mentor nessa vida. Por isso que é muito comum laços de outras vidas com mentores, tá? É muito comum e no desenvolvimento mediúnico, vocês vão perceber muito claramente isso, os mentores, muitas vezes eles são vistos nas regressões que fazemos, muitas vezes eles nos contam que já foram nossos pais, amigos, relacionamentos de outras vidas, tá? Isso é muito comum de acontecer e acontece com frequência. Por quê? Porque não é aleatório. O mentor na sua vida, ele não é um ser aleatório. Por exemplo, vamos imaginar que numa vida passada eu tenha sido parte de uma gangue. E dentro desse grupo eu cometi muitas falhas contra a lei divina, por exemplo. E aí eu estou reencarnando aqui e nesse processo, por exemplo, o meu Exu, um dos integrantes da gangue, se tornou um Exu no astral com o tempo. Então hoje nós dois, através do processo mediúnico, dentro do trabalho caritativo de Umbanda, queimamos esse karma. Então, tipo assim, não é incomum as pessoas que vêm até mim ser atendidos por esse Exu foram pessoas que no passado eu junto com ele prejudiquei e agora eu junto com ele preciso auxiliar e recuperar essa pessoa.
Então essa também é uma outra forma, né, pela qual os mentores acabam se aproximando de nós. Dívidas kármicas, necessidade de trabalho em conjunto. Se quebramos juntos, consertaremos juntos, tá bom? Um outro processo para identificar também os nossos mentores é a nossa missão no mundo. Então, por exemplo, se eu sou médico, muito provavelmente muitos dos meus mentores espirituais, eles também vão trabalhar a cura. Muitos dos nossos mentores espirituais vai ser ali da linhagem de Obaluayê, da cura. Muitos deles vão estar trabalhando ali e me orientando no diagnóstico, me intuindo a respeito de certas observações ao paciente, tá? Se a minha missão no mundo é ser professor, muitos dos meus mentores vão ter essa experiência ali em ensinar, em lecionar, vão me ensinar para que eu possa ensinar. Então suponhamos que a minha missão é ser, por exemplo, um sacerdote, um pai de santo, uma mãe de santo, ou um sacerdote de qualquer religião. Muito provavelmente também nesse processo eu vou ter mentores que estão acostumados a processos de liderança para que eu possa ser um bom líder, né? Não é incomum, por exemplo, que mentores tenham, que pais de santos, sacerdotes tenham um número maior de mentores. Isso acontece por quê? Porque ele vai se expor mais, ele vai ser mais agredido espiritualmente, ele precisa ter uma manipulação energética maior, então os mentores vão estar auxiliando nisso. Então, quanto maior é a missão espiritual, maior vai ser o número de mentores. Por exemplo, se você tem uma missão mais simples, não é que você não é questão de melhor ou pior. O sacerdote, pela própria natureza do trabalho dele, ele precisa de mais proteção, ele precisa de mais energia, ele precisa de mais orientação. Então ele vai ter lá 3, 5, 7 pombagiras, ou pode ter uma pombagira também, não importa isso, entendeu? Mas não é comum um pai de santo ter uma única entidade de linhagem, não, ele costuma ter mais entidades de linhagem, tá? Isso é muito importante. Então os mentores, eles estão associados principalmente ao que nós precisamos fazer. Um mentor não é um chaveirinho. Um mentor não é alguém que está ali para atender às nossas vontades. Um mentor não é alguém que está ali para assim simplesmente, eu sou médium de fulana de tal. Não. O mentor está ali por um propósito, um porquê. E quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Ensinou o nosso mestre Jesus. Então é muito importante isso, gente. Se vocês têm um mentor, é sinal que vocês têm uma missão no mundo. E aí, estão cumprindo essa missão? Estão de acordo com essa missão? Os mentores também estão muito vinculados à nossa característica. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito vinculada à bruxaria, tanto nessa quanto em várias vidas passadas. Então, muitos dos meus mentores são bruxos e bruxas. O meu preto velho, pai Cipriano, é um mago. As minhas entidades, elas trabalham muito com magia. Uma das coisas, por exemplo, que eu quebro muito é a questão dos tabus sexuais. É uma coisa que eu quebro demais. É uma crença minha. E eu tenho uma pombagira, que é a rainha do cabaré, que reforça essa característica em mim. Então, por exemplo, uma outra associação também dos mentores vão ser com os orixás que compõem a sua coroa mediúnica, tá? Normalmente, os mentores mais assíduos, mais presentes na sua vida, vão ser aqueles que atuam na mesma irradiação do teu orixá. A gente já tem um vídeo no canal sobre orixá de cabeça, onde eu já falei um pouquinho sobre isso. Mas, por exemplo, o seu mentor, muitas vezes, na maioria das vezes, ele vai ser, vai vibrar dentro da energia do teu orixá de cabeça. Por exemplo, eu tenho 2 mentores que são mais assíduos, que é o pai Cipriano e a cabocla Jaciguara. Pai Cipriano é de Xangô e a cabocla é de Oxum, que são os meus orixás de cabeça, frente a Dijuntó. Então é muito importante isso. E os outros guias, os outros mentores, eles vão ser por grau de afinidade. Então, por exemplo, aí o meu terceiro orixá mais próximo, por exemplo, vamos supor que é Exu. Então eu vou ter lá o seu Tiriri ali, até em ordem decrescente. Até aquele orixá que eu tenho pouca irradiação, o guia que corresponde a ele, eu vou ter menos contato, ou talvez nem vou trabalhar com ele consciencialmente. Porque muitos dos nossos mentores, gente, você nem vai saber o nome, você nunca vai incorporar ele, mas ele vai estar trabalhando no astral também.
tá bom? Então só para vocês entenderem como é que funciona. É toda uma mecânica perfeita, matemática, mas que está aqui para que você possa evoluir enquanto indivíduo e para que você possa cumprir a sua missão no mundo. O seu mentor, ele não está 24 horas por dia ao teu lado. Tá? Você não é a única responsabilidade do seu mentor. O seu mentor, ele tem outras responsabilidades, você é apenas uma delas. Mas do mesmo jeito que você tem a sua missão para com o mundo, o seu mentor tem uma missão para com você. E é por isso que ele não desiste de você, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no próximo vídeo.